Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sempre uma alegria compartilhar a palavra de Deus e sempre um desafio muito grande de trazer a palavra de Deus, uma responsabilidade grande. Vou colocar aqui só para perder. Queridos, queria compartilhar com vocês um texto que eu vou conduzi-los daqui a pouco a ler junto comigo, que me chama a atenção um trecho dele especificamente. Mas antes disso, eu queria pensar junto com vocês o como é interessante que no decorrer da nossa vida, algumas coisas nos marcam. Algumas coisas nos marcam especialmente porque foi a primeira vez que ela nos aconteceu. É por isso que tem uma frase que a primeira vez a gente nunca esquece. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já viajaram para o exterior e essas pessoas que viajaram para o exterior moram aqui em São Luís, ou se moram em outras partes do nosso país. Quando viaja para o exterior, dependendo para o local que você vai, para um país de primeiro mundo, você fica impactado pela beleza do local, o como é organizado, o asfalto, a arquitetura do local. E por mais que você vá outras vezes ou conheça outros países, você provavelmente não vai esquecer da primeira vez que você viajou para fora do país. Isso é um contexto bom, interessante. A primeira vez também, eu não sei quantos de vocês já sofreram um acidente de carro, mas eu já sofri 4 acidentes de carro, mas eu não esqueço da primeira vez que eu sofri o primeiro acidente. Se você me perguntar da segunda, da terceira, eu não lembro. Eu vou rebuscar aqui na minha mente para tentar lembrar. Mas a primeira vez, com 16 anos, lá no interior de Pernambuco, onde eu morava, peguei o carro do meu pai com mais 5 amigos dentro do carro, vinha numa via e outro carro atravessou, não freiei e bati, pô! Tive um escoração na cabeça, que estava sem cinto, responsável esse garoto, não? Mas todo mundo ficou bem. A segunda vez eu não lembro, a terceira também não lembro, mas a primeira vez eu vou morrer com 100 anos, mas eu não vou esquecer dessa primeira vez. Outra coisa que às vezes também nos marca no decorrer da nossa vida é quando a gente estuda, se forma e depois vai trabalhar no regime CLT e recebe o primeiro salário. O primeiro salário a gente nunca esquece, a primeira vez que a gente começa a galgar a nossa liberdade financeira e por aí vai. Mas se eu perguntasse para vocês, vocês lembram a primeira vez que vocês oraram? A primeira vez que vocês direcionaram a Deus uma oração? Vocês lembram? Vi, mas antes de conhecer a Cristo eu já orava. Será que de fato você direcionava aquilo que você chama de oração ao verdadeiro Deus? Eu não sei se vocês lembram, mas Paulo com certeza lembra a primeira vez que ele orou de fato. E não somente ele, mas Lucas, que registrou a primeira oração de Paulo, também lembrou. Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, lá em Atos, capítulo 9, versículos 10 e 11. Atos, capítulo 9, versículos 10 e 11. Pelo menos esse primeiro versículo eu vou ler na versão Almeida atualizada, Almeida revisada e atualizada. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Só até aqui. Queria que você, nesse momento, curvasse comigo a cabeça e orasse. Deus, nós te damos graças porque o Senhor tem nos conduzido até este local para escutarmos a Tua palavra, Deus, para meditarmos na Tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. E que nós não venhamos sair daqui, Deus, da mesma forma que nós entramos, mas que nós venhamos sair daqui pelo menos um pouquinho melhor, Deus. E que venhamos exercer a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
O tema que eu quero trazer esta manhã, meus irmãos, é sobre oração. Normalmente, quando eu trago uma mensagem, eu tento trazer de uma forma expositiva, que seria nada mais do que um texto, onde eu vou me prender nele e vou tentar trazer verdades de uma forma expositiva sobre o texto. Mas a mensagem que eu quero trazer hoje é de uma forma temática, onde eu busco nesse texto aqui um tema, e esse tema é oração, e eu quero meditar com vocês sobre a oração. Existem várias verdades sobre o assunto, e eu acredito que, de certeza, se o pastor Hugo começasse a pregar sobre esse assunto no primeiro domingo de janeiro até o último domingo de dezembro, ele não conseguiria esgotar esse assunto, porque é um assunto profundo e é uma das principais formas de nós nos relacionarmos, nos comunicarmos com Deus. E algo interessante desse trecho aqui, eu li apenas 2 versículos, é que ele trata da conversão do homem que provavelmente mais marcou, depois de Jesus Cristo, o cristianismo. Um homem chamado, neste momento, Saulo. O texto ele começa narrando lá no versículo 1, 2 e 3, que este homem chamado Saulo desejava ir para uma cidade chamada Damasco, para prender aqueles que se denominavam cristãos, levar para o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, para que eles fossem julgados e provavelmente, no mínimo, torturados e às vezes mortos pela sua fé. Em todo esse contexto, então, Paulo ele se apresenta como um perseguidor da igreja. E a gente se pergunta, mas quem ele era realmente? Depois de convertido, quando ele escreveu uma carta para uma igreja chamada Filipos, lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 4 e 6, ele mesmo se apresentando, ele diz quem ele era antes de conhecer Jesus. Ele diz o seguinte a seu respeito: ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu, Paulo, ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um currículo invejável para aquela época. Alguém que tinha linhagem, alguém que tinha sangue azul, alguém que tinha um intelecto e um conhecimento fantástico. E ele era também o quê? Fariseu. Ele se denomina aqui como um ex-fariseu. E o que é que um fariseu era, meu irmão? Alguém que interpretava a lei, alguém que Jesus combateu constantemente e falou: não seja igual a eles. E uma das práticas dos fariseus, se você pesquisar a respeito do que era um fariseu nos tempos de Jesus, era orar, aspas, durante o dia, em média, 3 horas em público. Mas por que eu falo orar, aspas? Porque aquilo era tudo menos uma oração. Eles decoravam a Torá e recitavam várias vezes. Eles tinham vários textos gravados em sua mente e recitavam várias e várias vezes. Eles falavam com qualquer pessoa menos com Deus. E Paulo também era esse homem. Paulo era esse homem que achava conhecer a Deus, achava ter um relacionamento com Deus, achava que orava a Deus, mas não era e não falava com Deus verdadeiro. Quero dividir em 2 partes. A primeira é: o que não é oração? O que a oração não é? E a primeira lição que nós tiramos aqui da vida de Paulo é que a oração não é meras repetições. E o próprio Jesus tratou sobre esse assunto. Eu tenho certeza que quase todos vocês conhecem essa passagem lá de Mateus capítulo 6, versículos 7 ao 14, onde ele fala sobre a oração, em específico no versículo 7, quando ele diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Mas isso acontece com ele, acontece com uma certa religião, acontece com um certo grupo de pessoas, com nós não. Mas a verdade é que sim,
conosco, com a gente. Muitas vezes nós repetimos palavras sem sequer prestar atenção no que nós estamos falando com Deus. Às vezes as nossas orações, elas estão tão mecanizadas, que quando a gente chega no final do dia, ou em determinada refeição, a gente meramente repete palavras que nós já conhecemos de cor e salteado. Deus, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor me deu o livramento, obrigado porque o Senhor tem protegido a minha família, abençoa-me em nome de Jesus, amém. Deus, obrigado pelo pão de cada dia, em nome de Jesus, amém. Não existe, meu irmão, nenhum problema nessas palavras. O problema é quando nós encarnamos essas palavras de uma forma tão mecânica, que nós nos esquecemos do verdadeiro significado dela e para quem nós estamos direcionando essas palavras. Elas se tornam meras repetições. Outro erro na oração que nós vemos nos fariseus e que muitas vezes nós cometemos, é que nós queremos de alguma forma impressionar os outros, ou em algumas vezes tentar impressionar o próprio Deus. Às vezes quando nós somos convidados para vir aqui para frente, nós tentamos falar com qualquer pessoa menos com Deus. Usamos palavras bonitas, rebuscadas, para mostrar um falso intelecto ou uma falsa intimidade para com Deus. De novo, não há problema nenhum nas palavras, mas quando eu estou aqui na frente, orando, para tentar impressionar de alguma forma outras pessoas, e não direcionando essa oração para o próprio Deus, ou num grupo, ou seja, em qualquer momento que você esteja orando em público, essa oração é vã e vazia. E a gente às vezes também faz isso na nossa própria intimidade, no nosso próprio momento com Deus, orando com Deus. A gente às vezes tenta rebuscar as palavras quando estamos orando a Deus em nosso particular. Deus Todo-Poderoso, excelso, Criador dos céus e da terra, o totalmente outro, como dizia o meu irmão Carbate. E a gente rebusca aquilo como se Deus estivesse de fato ligando para o nosso intelecto ou conhecimento sobre determinado assunto. Absolutamente não. Eu vos pergunto, Deus se apresenta como quem na Bíblia? Jesus apresenta Deus na oração mais conhecida, que serve apenas como um esqueleto para que nós possamos orar, na oração do Pai Nosso. Jesus apresenta Deus como Pai. E como que um filho deve tratar um pai? Não sei especificamente como o seu filho te trata, mas sei que existem filhos que às vezes têm tanto medo do pai, que pede para a mãe algo, pedir para o pai aquilo que o filho quer. A verdadeira intimidade que um filho deve ter com o pai, é de ter liberdade de chegar até ele e pedir o que ele desejar, independente se o pai vai dar ou não. E essa é a mesma verdade que nós devemos ter para com Deus, de termos a intimidade, a liberdade de chegarmos a Ele e pedirmos aquilo que nós queremos, independente se Ele vai nos dar ou não. Algumas religiões, eles tratam, peça à mãe, que a mãe pede o filho, e o filho intercede para a nossa vida. E Jesus, ele vai tirar a cortina que tampava o nosso acesso a Deus, e hoje Ele nos dá livre acesso a esse Deus verdadeiro e eterno, bondoso e justo. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Recorremos a qualquer coisa, menos ao Pai eterno, menos a Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o que a oração é. O que esse texto nos ensina sobre a oração. E Atos capítulo 9, versículo 9, ele me chama a atenção o que Lucas descreveu, porque isso me traz algumas verdades. No primeiro trecho de Atos 9, versículo 9, Lucas descreve que Paulo esteve 3 dias sem ver.
Paulo passou 3 dias sem enxergar absolutamente nada. Vamos só relembrar um pouquinho antes. Saulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, só que em um dado momento apareceu uma grande luz no caminho, ele cai do cavalo que ele estava, não se sabe de fato sentado, estava ao lado dele, mas o que a Bíblia relata é que ele cai no chão e escuta uma voz, e essa voz era do próprio Jesus, e dali por diante ele fica cego durante 3 dias. E o que é que nós temos aqui agora? Saulo, o homem que acreditava discernir com seus próprios olhos aquilo que era verdadeiro do que era falso. Saulo, que se dirigia à cidade para prender quem ele julgasse através dos seus olhos físicos e do coração, que eram verdadeiros cristãos ou não. Neste momento ele estava o quê, meu irmão? Cego. Ele não enxergava absolutamente nada. Eu acho interessante a forma particular que Deus trata cada um de nós. No mundo existem bilhões de pessoas. No mundo provavelmente hoje deve existir milhões ou bilhões de crentes convertidos. E se você conversar com cada um deles, se eu conversar com cada um de vocês, eu tenho certeza que Jesus, Deus, tratou no meio da conversão de cada um de vocês de uma forma específica. E aqui a forma que Paulo foi impactado por Jesus para que ele conhecesse a verdadeira mensagem, a verdadeira verdade, foi de ficar cego, absolutamente cego. Você já ficou sem enxergar alguma vez? Eu nunca fiquei, mas meu irmão, quando foi fazer uma cirurgia de correção ocular, algo ocorreu de errado. Não foi com o Tiago, se tivesse sido com o Tiago tinha dado certo, eu tenho certeza. Que ele relatou que os olhos dele ardiam tanto, que ele não conseguiu abrir os olhos, basicamente durante 1 dia e pouquinho. Ele relatando a experiência, ele chamou aquilo de aterrorizante. Primeiro, o fato dele não estar conseguindo enxergar nada e ter que ter ajuda de várias pessoas para fazerem coisas básicas, e também com a possibilidade de ficar cego. Ele chamou de experiência aterrorizante. Mas o interessante é que Jesus, ele fala da importância da visão, ele fala da importância dos olhos lá em Mateus 6, 22 e 23, quando ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E a grande questão aqui, que nós podemos nos perguntar: como estão os nossos olhos? Como que a nossa visão, como que os nossos olhos têm influenciado a nossa vida de oração? Será que os nossos olhos estão tão cheios de trevas a um ponto de nós não conseguirmos perceber que aquilo que nós olhamos ao nosso redor influencia na nossa vida íntima e na nossa vida de oração? Quando você está andando pelas ruas aqui de São Luís, provavelmente você já se deparou com alguns mendigos. Se você já parou no sinal, provavelmente você já se deparou com aquele homem, com aquele rapaz, com aquela moça que às vezes vem querer pedir dinheiro, limpar o seu vidro. Como é que você vê aquela cena? Lá vem um chato. Como é que você encara o mendigo? Isso aí é o governo que tem que tratar, a escória da sociedade. Quando você está andando em algumas ruas, algumas avenidas de São Luís, e se depara com algumas mulheres que estão vendendo o seu corpo em troca de algum valor, como que você enxerga essas pessoas? Como que você vê essas pessoas? Meu Deus, essas mulheres aí estão desvalorizando esta rua, esta avenida. Isso aí é o governo que deveria tratar sobre esse assunto. Como que você enxerga essa situação? Demonstra aquilo que está cheio em seu coração. Ou será que nós deveríamos pelo menos tirar 1 minuto, 2 minutos, para fazer uma oração de intercessão para essas pessoas? Deus, já que eu não vou, levanta outras pessoas para virem
e pregarem o evangelho para essas mulheres, para esses homens? Será que a nossa visão está tão distorcida a um ponto de nós não enxergarmos que essas pessoas são tão carentes quanto nós do evangelho? Os nossos olhos, eles são a candeia do corpo. E o salmista confirma isso no Salmo 119, versículo 37, quando ele diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Isso deve ser uma oração constante, porque dia após dia, o mundo cada vez mais está mais belo, mais bonito, mais pomposo ao ponto de vista secular. Ao ponto de vista bíblico, o mundo jaz no maligno. Este mundo já está com a sua sentença marcada. Mas se nós não lutarmos contra a futilidade do mundo, nós nos desviamos do caminho que Deus traçou para as nossas vidas. Nós percebemos que Jesus resolveu tirar a visão de Saulo, para que ele logo depois viesse a enxergar verdadeiramente. Observe um pouco mais adiante, no versículo 18 de Atos 9, a parte A desse versículo, quando Lucas diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. O autor Lucas, desse livro chamado Atos, que narra a história da Bíblia, ele cuidava fisicamente de pessoas, é aquilo que nós hoje chamamos de médico. E ele diz que saíram dos olhos de Paulo algo como se fosse escamas. Eu pensei, não, ele deve estar falando de forma figurativa, vou estudar um pouco essa palavra no original para entender o que é que ela significa. Lá vai eu buscar o significado da palavra escamas no original e me deparo com uma coisa, ela só tem um significado, que é escamas. E eu pensei, o que é? O que é que caiu dos olhos de Paulo? Não se sabe ao certo, é por isso que ele diz saiu dos olhos de Paulo algo como se fossem escamas. Nós achamos, meus irmãos, que a conversão de muitas pessoas que nós amamos, a conversão do seu pai, da sua mãe, do seu filho, ou de qualquer outra pessoa que você tem um apreço ou não, depende muitas vezes de algo miraculoso. Eu já pensei durante muito tempo da minha vida que se algo miraculoso, ou seja, se alguma irmã da igreja fosse lá no centro hospitalar, que uma pessoa estivesse quase morrendo e minha mãe estivesse lá, e essa pessoa orasse, impusesse as mãos sobre aquele enfermo e ela de repentemente ficasse sã e boa, a minha mãe iria acreditar no Evangelho e iria confessar Jesus Cristo. Às vezes a gente condiciona a conversão de uma determinada pessoa a algo sobrenatural para acontecer e ela acreditar em Jesus Cristo. Mas isso não é verdade. E o próprio Jesus confirma isso quando ele diz: se eu fizesse cair fogo do céu aqui, vocês ainda não iriam me reconhecer como filho de Deus. Se você estuda de uma forma histórica aquilo que Jesus operou, Jesus ele fez vários milagres miraculosos. Alguém que era paralítico a vida inteira voltou a andar. Alguém que era cego voltou a andar. Alguém que estava morto há 4 dias reviveu. E todos aqueles fariseus e todas aquelas pessoas viram essas cenas. E sabe qual foi a conclusão deles? Está endemoniado, está com demônio. O que ele opera através dos demônios. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essas pessoas carregavam escamas espirituais nos seus olhos, que elas não conseguem enxergar, porque não conseguem ver, perceber, e somente Jesus Cristo tem um poder para salvar, somente o Espírito Santo agindo na vida de alguém, é capaz de tirar as escamas espirituais, para que ela possa ver, reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. O que a nossa oração deve ser:
direcionada é justamente esta: Senhor, tira as escamas espirituais da minha mãe, do meu filho, do meu irmão, para que ele possa te enxergar verdadeiramente. Mas não somente isso, o que eu percebo é que depois que conhecemos a Jesus, e as escamas, assim como Paulo, caem dos nossos olhos, no decorrer da nossa caminhada, dias, semanas, meses, anos, décadas, a gente vai criando novas escamas para os nossos olhos, a um ponto de nós não enxergarmos como o verdadeiro evangelho é, ou aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Você é crente, você sabe que Jesus salva, você sabe que você é pecador, mas sua visão ficou tão materialista que você não entende mais sobre o reino de Deus, sobre a morte. Quando a gente trata sobre o assunto, a gente falta fazer o sinal da cruz, Deus me livre. Aqui não é o fim, aqui é o meio. Você vai morrer, mas o seu corpo físico vai morrer, o seu espírito ele permanece ao lado de Jesus eternamente. E aquilo que nós deveríamos desejar não é necessariamente a morte, mas estar ao lado de Jesus eternamente para o seu gozo e alegria. Mas escamas e escamas são criadas nos nossos olhos, que os nossos objetivos, que as nossas metas, que os planos que a gente traça, e muitas vezes nem sequer cumpre no início do ano, 2023 vou fazer isso, vou fazer aquilo, a minha meta financeira é tal, e Jesus, e a meta de oração, de aumentar o tempo de oração, a qualidade de oração, onde ficou? Escamas e escamas que vamos criando nos nossos olhos. A segunda coisa que eu percebo é que a oração, baseada nesse texto, faz as coisas acontecerem, desde as mais simples até as sobrenaturais. Lucas descreve uma visão que Paulo teve em seus dias de oração. Lembra que Paulo estava orando? Lembra que Paulo teve uma visão? E a visão que ele teve era a visão de Ananias vindo até ele restaurar a visão que ele tinha. Estudando o texto, tentei entender qual foi o momento que Paulo teve essa visão. A visão que um homem chamado Ananias iria até ele, iria impor as mãos sobre o rosto dele e ele voltaria a enxergar. Mas eu não cheguei a conclusão nenhuma, porque Lucas não tinha essa preocupação de dizer qual foi o momento exato que ele teve essa visão. Mas uma coisa interessante que eu acho nesse texto é que a visão que Paulo teve nos dias que ele esteve orando no fundo do poço foi mais precisa do que o Google Maps e o Waze juntos. Perceba comigo essa verdade lá em Atos 9, 10 e 12 que a gente já leu, mas eu quero detalhar um pouco para você. Observe o que é que o autor fala. Ele diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Observe que ele está dizendo qual a rua que ele vai, e pergunta em casa de Judas. Observe que ele está descrevendo o dono da casa, e pergunta para o homem, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele fala de onde o homem é, e fala quem é o homem que ele vai procurar, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Enquanto Paulo orava, meus irmãos, Deus direcionava Ananias para o local exato onde ele estava, para que dali por diante, sua vida fosse completamente mudada. Deus escolhe a pessoa, diz a rua onde ir, a pessoa que irá encontrar e a pessoa com quem irá falar. Deus, numa versão mais juvenil, é top, maravilhoso. E eu pergunto para vocês, quando oramos, quando você ora, você já orou? Tenho certeza que sim. Quando você está orando, para onde você direciona a sua oração? Já parou para pensar nisso? Para onde é que você direciona a sua oração quando está neste momento? Você direciona para o CEP 65075-090, Rua dos Bicudos, número 13, Jardim Renascença, São Luís, Maranhão, América do Sul?
planeta Terra, Via Láctea. Quando você ora, você direciona a sua oração para algum canto específico, algum local físico específico. Sabe qual é a resposta? Não. Sabe por quê? Porque a oração, ela atua, ela é encaminhada para o mundo espiritual. A oração não tem um CEP, a oração não tem um destino físico. A oração, ela é destinada, ela é enviada para o mundo espiritual. E sabe qual é o interessante? É que Jesus, no seu ministério terreno, durante 3 anos e meio, onde ele cumpriu o seu ministério, ele morreu crucificado na cruz, ele ressuscitou dos mortos, e ele ascendeu aos céus no 3º dia. Paulo, o próprio, relata que hoje ele está à destra do Pai, ou seja, ele está à direita de Deus. E eu pergunto para vocês, o que é que Jesus faz hoje à direita de Deus? Qual é a função de Deus, qual é a função de Jesus hoje à direita de Deus Pai? Tem 4 opções. A primeira opção é descansando de todo o seu tempo sabático, de todo o seu tempo que passou aqui na terra, ou seja, Jesus resolveu tirar um tempo sabático, e agora está à destra do Pai. Segunda opção, ele está esperando as cicatrizes do seu corpo, devido às torturas que ele passou aqui na terra, cicatrizarem. Terceira opção, ele está mostrando os cômodos da mansão celestial, que ele citou em João capítulo 14, para os santos que vão morrendo e vão ascendendo aos céus. Terceira opção. Quarta opção, nenhuma das alternativas acima. Qual que você escolhe? A quarta opção, meus irmãos. Mas o autor de Hebreus, lá no capítulo 7, versículos 24 e 25, ele descreve o que é que Jesus hoje faz à destra do Pai. Ele fala, mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, diz que hoje Jesus está no reino dos céus, à direita do Pai, intercedendo por você. Qual a função de um sacerdote nos tempos de Jesus? Era interceder pelo povo. Qual a função hoje de Jesus do reino celestial? Interceder por nós, interceder por cada um de nós. E uma cena muito interessante que me chama a atenção, e talvez chame a sua também, é que um pouco depois do capítulo 9, lá no capítulo 12, nós vemos a narrativa de uma história impressionante. Todos aqui conhecem o apóstolo Pedro. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época um dos governadores, reis, eu não lembro especificamente qual a função que ele ocupava, chamado Herodes, ele enlouqueceu e resolveu agora perseguir os cristãos. E ele prendeu um cara chamado Tiago, que por acaso também era irmão de João e discípulo de Jesus, e matou a espada este homem. Viu Herodes que isso agradava os judeus, resolveu fazer o quê? Prender Pedro, que era o líder dos discípulos. Então prendeu Pedro, e naquele momento que Pedro foi preso, Lucas ele relata lá em Atos 12, 5, o seguinte: mas durante todo o tempo que passou na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. Rogando pela sua vida. E aqui o que eu percebo, meus irmãos, é a trindade perfeita em ação. O Deus Espírito atuando na igreja, conduzindo a igreja em oração. O Deus Filho recebendo todas as orações que são enviadas para Ele em seu nome. E o Deus Pai enviando um anjo até Pedro para misteriosamente aparecer dentro da prisão, tirar suas correntes, passar por algumas dezenas de guardas, abrir as portas e simplesmente o conduzir até uma determinada rua, que depois ele chegou a esta casa, que estas pessoas estavam orando e intercedendo por Pedro. A trindade perfeita agindo também na oração.
E você pode se questionar e perguntar, mas Ravi, se a oração faz as coisas acontecerem, por que nada acontece em minha vida? Por quê? E eu tenho 2 motivos para isso. O primeiro motivo, com certeza você já escutou esse versículo, mas parece que a gente esquece dele muito fácil. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11, quando o próprio Jesus diz: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom para os que lhe pedirem. Isso foi Jesus no começo do ministério dele, segundo os relatos de Mateus. Mas quando você vê o próprio Jesus já no fim, prestes a ser julgado e condenado, João relatou no capítulo 16, versículos 23 e 24, o seguinte: o próprio Jesus falando: na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. São palavras do próprio Jesus. E se você entender o próprio contexto, você vai entender que ele está falando isso que de fato eu estou lendo. Mas você já parou para analisar que a maioria das vezes você recorre antes a tudo e a todos para depois no fim recorrer a Deus? Essa é uma mania que a gente tem. Quando algo acontece em nossas vidas, a gente recorre a qualquer pessoa. E por que não recorrer ao dono de tudo e de todos? Inicialmente, e não quando as coisas dão errado. Por que não colocar diante dele em oração todas as coisas que nós estamos fazendo, todos os nossos planos que nós queremos iniciar no ano de 2023? Porque a gente acha que é capaz de fazer tudo com as nossas próprias forças, com o nosso próprio intelecto. Por que não entregar? Deus está aqui em tuas mãos. Vou fazer o meu melhor. Se der certo, amém. Se não der certo, amém. A gente não faz isso e quando dá errado, o que é que acontece? Se frustra, entra em depressão e tudo mais. A gente pode tentar recorrer inicialmente, desde o início, desde o ponto de partida, desde a ideia sendo construída em nossas mentes, a Deus. A Deus. E eu acho interessante uma vez que meus alunos, por favor, não escutem isso aqui, senão vão ficar brincando depois. Uma vez quando eu estava dando aula, alguém fez uma pergunta muito difícil. Os alunos vão pensar assim: foi a Ariela. Dessa vez acho que não foi ela, não lembro quem foi especificamente. Mas a pergunta era tão difícil e ficaram ali, pegamos ele, com a pergunta, e eu não sabia qual era a resposta daquela pergunta, de fato, eu não sabia. E eu naquele momento, enquanto estavam ali no burburinho e tudo mais, a pergunta, orei a Deus: Senhor, eu não sei a resposta, por favor me dá. E começaram, e de repente, a resposta veio na minha mente de uma forma tão sobrenatural que aquilo não veio do meu cérebro, estou reconhecendo isso. Eu acredito fortemente, meus irmãos, que Deus atua desde as coisas mais simples, observe, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas da sua vida. E é por isso que o salmista fala, lá no Salmo 34, versículo 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Você tem buscado a Deus para livrar-se dos seus temores? O segundo motivo que eu percebo, quando a gente questiona por que as nossas orações não estão sendo respondidas, é um versículo clássico que vocês provavelmente também conhecem, lá no Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3, não tem porque não pedem, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. A gente pede,
A gente tem a liberdade de pedir, sim, mas Deus dá se quiser. E primeiro, será que a gente realmente está pedindo algo que está em conformidade com aquilo que Deus quer para a minha vida ou para a sua vida? Ou será que aquilo que a gente pede nada mais é, independente se sejam coisas materiais ou a bênção de passar em um determinado curso, é simplesmente para o nosso bel prazer? Paulo nos orienta e nos diz que todas as coisas que nós fazemos é para a glória de nós mesmos. É verdade? Não. Tudo que fazemos, pensamos, dizemos e temos é para a glória de Deus. É essa a essência que você e eu precisamos ter. E quando nós observamos, meus irmãos, a primeira oração de Paulo, aqui em Atos, capítulo 9, e a gente estuda toda a parte histórica de Paulo, todas as suas orações, a gente percebe uma coisa: Paulo foi o que foi e fez o que fez, porque ele tinha uma vida devota, disciplinada, regular de oração. Tudo que ele fazia era através da oração. Tudo que ele tinha, ou que ele queria, estava em conformidade com aquilo que Deus queria para a vida dele. Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, que aquilo o perturbava. Poderíamos discutir sobre esse assunto, o que seria aquele espinho, mas independente do que seja, do que fosse, aquilo o maltratava de alguma forma. Ele pede a Deus, 3 vezes eu orei: Deus, tira de mim. E Deus disse, o quê? A minha graça te basta. E ele aceitou. E ele sabia o motivo, porque as revelações que ele tinha poderia enaltecer ele facilmente. Quando observamos a vida de Paulo, desde a sua primeira oração até a sua última, lá em Filemon, a gente percebe que ele veio e foi até antes de ser decapitado, em sincronia com Deus, em uma vida de oração. A grande pergunta é, e é isso que eu quero trazer para vocês: como está a sua vida de oração? Como? Eu fiz um rápido cálculo. 1 hora tem quantos minutos? 60. Um dia tem quantas horas? 24. Se você pega 24 vezes 60, dá 1.440 minutos por dia. Se você dedicar 5 minutos, observe, 5 minutos do seu dia, 5 minutos do seu dia equivale a 0,35% do seu tempo total. 100% da pizza, observa agora, você imagina quando você pede uma pizza com 12 pedaços. Agora você vai comer apenas 0,35% daquela fatia total. E eu pergunto para vocês, a mesma pergunta que eu me faço: será que a gente dedica apenas 0,35% do nosso tempo diário a Deus, que equivale a 5 minutos do seu dia? Provavelmente a resposta seja não. E é por isso que eu queria finalizar a mensagem de hoje com um desafio. E aproveitar que o pastor não está aqui, chamar todos aqui para frente. Estou brincando, calma. Eu queria iniciar o ano de 2023 com um desafio. Com um desafio que pode ser crescente no decorrer da sua vida. Um desafio que eu quero trazer para cada um de vocês. E esse desafio é daqui, deste domingo, dia 22 de janeiro de 2023, até o fim desse ano, você dedica apenas, diariamente, constantemente, 0,35% do seu tempo a Deus. 5 minutos. E você vai perceber que é tão bom estar 5 minutos de fato com Deus, mas não com aquelas condições farisaicas, meras repetições, com o seu mundo em oração e você pensando na galinha que está pondo o ovo, mas é conectado com Deus. E eu queria que a gente orasse, e que se você realmente aceita esse desafio, para daqui até o fim deste ano, dedicar apenas 5 minutos do seu tempo, diariamente, para estar conectado com Deus, que você faça essa oração agora comigo, se comprometendo com Deus, não com as outras pessoas, a fazer isso.
Curve sua cabeça e ore comigo. Deus, nós somos medíocres, nós somos hipócritas, nós somos cínicos e nós somos interesseiros. Isso tudo se demonstra verdade, Pai, quando nós percebemos a nossa vida de oração, que parece que só te buscamos quando os dias estão maus, mas quando os dias estão bons, a gente te esquece. Pai, por favor, quebranta o nosso coração para que a gente te busque, que a gente fale contigo, não simplesmente pelo mero interesse de obter as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, porque de fato o Senhor tem muitas, mas simplesmente pelo prazer de estar contigo, Deus, pelo prazer de falarmos como a gente fala com um amigo ou com algum parente que a gente ama e quer estar próximo, que a gente faça do diálogo contigo, dessa mesma forma, o prazer de estar em tua presença. Pai, nós nos comprometemos hoje, Deus, aqui neste culto, de forma simples, de dedicarmos pelo menos 0,35% do nosso tempo, daqui até o final do ano, para estarmos de fato conectados contigo, não quando estivermos dirigindo, ou quando estivermos fazendo qualquer outra coisa, não, Deus, é separar e ficar contigo em oração durante 5 minutos, e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor transforme esses 5 minutos em 10, em 20, em 1 hora, 2 horas, simplesmente no gozo e na alegria de estar em tua presença, Pai, e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos cobre, se de fato estamos fazendo esse compromisso contigo, em nome de Jesus, amém.